Amém, irmãos? Interessante, né? Eu estava aqui mexendo no telefone, um amigo está vindo para cá, e, na verdade, esse rapaz eu nunca o conheci, né, pessoalmente. Ele está vindo me conhecer hoje. Sabe aquela coisa que você fica assim, quando você fica aquela empolgação, hoje eu vou conhecer a pessoa, né? Maravilha! E quando me falaram sobre a questão de uma parceria entre Atletas de Cristo e a Igreja Atitude, eu falei assim, mas como assim uma parceria? Porque se eu me lembro bem, e se eu consigo entender um pouquinho daquilo que a palavra de Deus coloca para os nossos corações a cada dia, essa parceria, ela já começou há mais de 2000 anos atrás. Na verdade, não é uma parceria com a Igreja Batista Atitude. Na verdade, é a reunião, é a confraternização, é o encontro de mais um pedacinho que é chamado o povo de Deus. E ao longo da história, Deus fez coisas tremendas e coisas não tão tremendas, mas resultou em você e eu estarmos aqui hoje. Fábio, o que você está querendo dizer com isso aí? Poucos aqui conhecem a minha conversão. E hoje o Senhor, depois de muitos anos, me trouxe isso à memória. E é muito esperançoso isso. Tem um atleta aqui, um ex-atleta, na verdade. Deixa eu dizer, eu sou de Teresópolis, não vou me alongar, não, tá bom, gente? A gente vai ouvir a Kelly. E na minha cidade, tinha um grupinho, a qual era chamado, hoje em dia chamam de o cabeça, o chefe. Naquela época era o chefe daquela patotinha ali. Um garoto de 15 anos, em Teresópolis, cidade interiorana, sem muitas perspectivas, mas que um dia achou que se pudesse realizar um sonho, seria ser jogador de futebol. Aí, imagina só, Rony, moleque, ruim de bola, me jogaram no gol lá, e eu dei a sorte de ser o destaque da competição. Acredita nisso? Só Deus mesmo fazer essas coisas. Mas eu não achava que era Deus, eu achava que era coisa minha, né? Pô, tu é bom pra caramba, né? Tu tem um talento aí maravilhoso e tudo mais. E um dia alguém disse para mim que Deus tinha um plano para a minha vida. Eu falei assim, poxa, vou jogar no Flamengo? Acredite, na época eu era flamenguista, né? Mas eu me converti, graças a Deus. Brincadeirinha. E um dia, depois de tantas vezes ouvindo a minha mãe orar por mim, e quando o Léo falou sobre a questão das pessoas aí na rua e tal, eu passava o tempo todo na rua, e chegava em casa e encontrava minha mãe de joelhos. Eu achava aquilo ridículo. Mas olha só como as coisas são. Se você falar isso nos dias de hoje, as pessoas olhariam para mim de cara feia. Como assim, rapaz? Você fala isso da sua mãe? Eu achava ridículo. E um dia minha mãe falou assim, faça uma prova de Deus, cara, que você vai ver que Deus pode mudar a tua vida e você vai ver quem é Deus. Eu falei assim, a mulher agora ficou maluca de vez. Eu falei, mas já que ela falou isso, fazer o seguinte, eu assistia muito Globo Esporte, e eu lembro que um rapaz estava machucado, lateral da seleção brasileira, estavam na Granja Comari, e o cara estava machucado. Aí eu falei assim, olha só como é a cabeça do ser humano, né? Se eu conseguir ir lá na CBF, entrar e falar com fulano de tal, eu vou acreditar em Deus. Machucado ele estava, provavelmente não desceria, a segurança era pesada, ninguém atravessava aquele portão, era difícil a beça. Agora quero ver minha mãe falar alguma coisa. Deus, não tem como, não tem como.
Mas fui lá, e aí cheguei naquele portão e falei assim, eu vim falar com o Jorginho. O segurança. Ah, pô, deu sorte. Ele desceu, está aqui embaixo, vai lá, ele está ali fazendo tratamento. Como é que é? Ele entra aí. Uma galera no portão lá, querendo bagunçar, entrar. Passei no meio de todo mundo, cheio de moral, os caras me olhando. Eu falei, aí, qual é, irmão? Vou lá falar com o cara. Entrei. E aí eu lembro. Eu nunca te contei isso, né, Jorge? Lembra disso? E aí fui e falei com o Jorginho. E de lá para cá, vocês acham que eu larguei Deus? Eu sempre quis, na época. E eu falei, ei, que saber de Deus nada. Mas sabe o que é legal? Ele não te larga. Ele não te abandona. E sabe para que isso tudo serviu? Para dizer para você o seguinte, a maioria das pessoas aqui, quem não é pelo menos, aí tem pelo menos 10 anos de atleta de Cristo, não sabe dessa história. Mas para dizer para você o seguinte, que o Jorge estava machucado. Um atleta machucado é horrível. Mas olha só como Deus é. Queridos, eu não sei o que você está vivendo, qual o problema que você está passando. Eu quero dizer para você que Atletas de Cristo não é uma religião. Atletas de Cristo não é uma igreja. Atleta de Cristo não veio, em hipótese alguma, para substituir a igreja. Mas Atletas de Cristo faz com que o maior atleta e o menor atleta sejam usados por Deus na sua atuação profissional, independente de futebol, independente de qualquer outra coisa, mas totalmente dependente de Deus. E vidas como o Fábio, um ex-traficante, seja levado a Jesus. Esse trabalho, Léo, que você está fazendo nas ruas, e quando você vê, não para não. Porque foi por causa de detalhes como esse, às vezes apenas estender a mão, às vezes apenas dar um bom dia, que pessoas têm encontrado Jesus Cristo. E se você for analisar direitinho, aqui talvez a gente tenha aqui advogados, juízes, aqui provavelmente você tem músicos, várias profissões aqui representadas. E isso não é um privilégio de Atletas de Cristo, não. Seja bom naquilo que você faz. Busque ser o melhor naquilo que você desempenha. Não para você ter cargos maiores, porque isso é consequência de um trabalho. Eu sempre quis ir para a seleção. Eu não fui. Eu sempre quis ter os melhores carros, ganhar muito dinheiro. Eu não tive isso. Mas quer saber? Eu tenho algo muito maior do que isso. Porque eu tenho aquilo pelo qual o Senhor me deu. E disse, você vai ser feliz e bem-aventurado em tudo aquilo que você fizer. Independente de muito dinheiro ou de pouco dinheiro. Dinheiro não é ruim não, tá? Dinheiro é bom. Lógico. Você pode fazer muitas coisas quando você tem recursos, não é verdade? Mas isso não é tudo. Kelly, vem cá. Atletas de Cristo, o lema de Atletas de Cristo é amando ao Senhor, correndo juntos e alcançando a muitos. Kelly, que Deus te abençoe. Não leva em conta o que eu falei de Flamengo, não. Eu estava de brincadeira. Naquela época eu era flamenguista. E agora eu sou de Jesus, independente de qualquer clube. Que Deus te abençoe. Tá bom? Amém. Seja uma bênção. Amém.
Boa noite. Paz do Senhor. Estou um pouco nervosa, é estranho. Fico um ano só online aqui, ver as pessoas me olhando, é meio diferente. Mas é bênção. Quero agradecer ao Fábio pelo convite. Tá vendo como eu estou nervosa? Final de campeonato é fichinha perto de estar aqui. Agradecer ao Fábio pelo convite. E ele me chamou, acho que fazem 2 semanas, mais ou menos. E hoje eu meditando ali na palavra e ainda não tinha decidido, pensando testemunho, palavra, palavra com testemunho. E aí Deus foi falando no meu coração. E enquanto o irmão Léo falava aqui na frente, confirmando muitas coisas do que eu escrevi aqui, e eu só pensei, realmente, era isso, é de Deus, então, glória a Deus por isso. E eu espero que, assim como falou meu coração, que possa falar ao coração de vocês também. Eu vou falar sobre amar o Senhor, que é o lema dos Atletas de Cristo, como o Fábio já começou a falar, amando ao Senhor. E quando eu meditava nisso, eu pensei, o que eu posso falar sobre amar ao Senhor? E aí caiu lá nos mandamentos, e está lá em Mateus, no capítulo 22, quem quiser abrir, puder abrir, versículo 37. Eu vou estar lendo do 37 ao 39. Que diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vou orar mais uma vez. Senhor, obrigada por essa noite, pela sua presença, por falar aos nossos corações em meio aos louvores, em meio à vida do irmão Léo, do Fábio, que já estiveram aqui em cima também, ó Deus. Eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui na tua casa, de poder falar da tua palavra, do teu amor, que eu possa diminuir, que eu possa me esvaziar, somente o que for do Senhor possa prevalecer essa noite, ó Pai. Prepara cada coração, tira toda a distração, tudo aquilo que não venha do Senhor, cuide daqueles que já estão aqui, os que estão a caminho, e de cada familiar aqui representado, ó Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E aí, lendo esses versículos, nós podemos pensar, amar a Deus sobre todas as coisas. Eu não sei quantos daqui conhecem a Deus, conhecem o Evangelho e sabem como pode demonstrar o amor a Deus. E essa foi a parte que o irmão Léo ali acabou de falar, os versículos exatamente que eu vou falar agora para vocês, que está em próprio Mateus, no livro de Mateus, no capítulo 25, do 35 ao 40, eu vou ler, que diz assim: Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e fostes me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, Jesus já responde quando nós fazemos para o próximo, nós fazemos para o Senhor. Então, uma forma de demonstrar amor a Deus é fazendo pelo nosso próximo, porque nós somos feitos para servir. E o versículo seguinte lá de Mateus 22, na verdade o 39, diz o próximo mandamento, que é o segundo:
O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E a gente pode pensar, o que significa amar como nós amamos a nós mesmos? E eu parando para refletir, o que nós fazemos por nós mesmos? Quando a gente vai comprar uma roupa, quando a gente vai comer alguma coisa, quando a gente vai fazer uma oração. Eu não vou comer e vou falar, acho que hoje eu vou comer a comida piorzinha aqui, vou pegar para mim, vou comprar essa roupinha. Eu tenho condições, mas eu quero comprar a pior roupa. Vou pegar essa roupa aqui mais ou menos, vou orar por mim e vou orar de qualquer jeito. Senhor, orar por qualquer jeito. Não, quando nós fazemos por nós, a gente quer o melhor. A gente quer a melhor comida, a gente quer a melhor roupa, a gente quer orar da melhor forma. Então, fazer pelo próximo, amar o próximo como a nós mesmos, eu penso nisso, em dar o melhor. Se formos comprar, dar uma comida para alguém, não sei, que está na rua, não dá do que sobra. Faz lá comida fresquinha, vai lá no restaurante e compra a melhor comida e dá a melhor comida. É bom também a gente dar do que nos sobra, é claro. Eu não vou jogar fora. Essa comida não está fresquinha, não vou dar para ninguém. Não, a gente pode dar também. Mas fazer como nós faríamos para nós mesmos. Amar como nós amamos a nós mesmos. E aí, outra questão. Quem é o teu próximo? Quem é o meu próximo? E aí eu coloquei meu pai, minha mãe, meus irmãos, sobrinhos, as pessoas que eu amo, as pessoas que eu nem conheço, são os nossos próximos. Tem um amigo meu que costumava falar que você é o próximo do teu próximo. Confuso, não? Nós somos o próximo de quem está ali, mais próximo. Às vezes a gente vê as pessoas fazerem e a gente pensa que só aquela pessoa pode fazer. Mas não, a gente pode fazer a diferença. Então, você é o próximo do teu próximo. E ele citou também que a gente tem que cuidar do órfão, do pobre, do órfão e da viúva. Eu também vou falar sobre isso e acrescentar também o estrangeiro. Eles são os nossos próximos. O pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro. Aí não precisa abrir agora, mas lá em Levítico 19:34 diz isso, sobre o estrangeiro também, que ele é o nosso próximo. Pessoas que não são da nossa raça, da nossa nacionalidade, muitas vezes da nossa religião, eles são nossos próximos. E Jesus, para ilustrar sobre próximo, sobre cuidado com o próximo, ele usou a parábola do bom samaritano, que está lá em Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 25. Quem quiser ler em casa, depois tiver curiosidade, não conhece essa história, pode estar procurando. Ele usou a parábola do bom samaritano. E um bom samaritano, resumindo, ele precisava de ajuda, e passou por ele o sacerdote, passou por ele o levita, e passou de canto, e não ajudou. E depois, o que ajudou, ele era estrangeiro. E, na época, os judeus, samaritanos, eles não se davam. Então, o amor ao próximo, ele independe de qualquer outra coisa. A gente deve simplesmente amar, simplesmente fazer, como se fosse para nós mesmos. E, muitas vezes, a gente não consegue enxergar os nossos próximos. A gente não vê. Há uns 2, 3 anos atrás, eu jogava em Santos, e uma das meninas lá teve a ideia um dia da gente começar a levar marmita para o pessoal que morava na rua. E aí a gente começou a ir levar marmita toda terça-feira e enxergar as pessoas que estavam ali na rua. Tem tanta gente que a gente nem imagina, advogados, engenheiros, pessoas com tanto conhecimento, a maioria delas conhecimento bíblico também. E às vezes a gente passa na correria do dia a dia, vê ali na rua e nem sabe. E a gente foi tão abençoada quando nós enxergamos o nosso próximo. A gente saciou a fome, a gente ajudou, contribuiu da nossa maneira, sim, mas nós somos muito mais abençoadas
com as histórias, com a riqueza das coisas que tem nas pessoas da rua. Então, que a gente possa enxergar a necessidade do nosso próximo, perceber a necessidade do nosso próximo. Aí lá em Mateus também, no capítulo 24, 12, diz que o amor se esfriou. E é verdade, é uma realidade nos nossos dias. Porque hoje, por causa das redes sociais, por causa do celular, muitas vezes em casa não tem diálogo, nem na mesa de jantar, nem nada, é tempo todo, celular, é celular, é celular. A gente fala com a pessoa que está lá do outro lado do mundo, está conectada ali o tempo todo, e muitas vezes a gente manda, ai, estou morrendo de saudade, ai, não vejo a hora de te ver, ai, não vejo a hora de estar perto. A pessoa sai do outro lado do mundo, está no seu lado, aí você quer falar com a outra pessoa que está mais perto ali. A gente não valoriza quando está perto. A gente não enxerga. Então, o amor ali acabou se esfriando um pouquinho por causa da tecnologia, das redes sociais. A gente muitas vezes não enxerga a necessidade do nosso próximo. Muitas vezes as pessoas estão do nosso lado e a gente acha que está tudo bem. E muitas vezes a gente pergunta ainda para a pessoa se está tudo bem e a pessoa vai falar que está tudo bem. Às vezes por rotina ou por costume. Mas às vezes a gente para e pergunta realmente se está tudo bem, a pessoa até chora e a gente não sabe. Às vezes pode ser a sua melhor amiga, pode ser uma pessoa da sua família e você não percebe. Se você não parar, se você não quiser enxergar, se você não quiser realmente cuidar e prestar atenção. E demorou um tempo também para eu perceber isso. Uma das minhas melhores amigas não estava muito bem, só que ela é muito brincalhona, risonha. E por ela viver rindo, eu achei que estava tudo bem. E aí, um tempo depois, eu fui conversar com ela e ela falou que ela não tinha tirado a vida dela por causa do sobrinho dela, que ela sabia que se importava muito com ela, que ela não estava nada bem. E aí eu passei a enxergar as necessidades das pessoas, a perguntar, a conversar. Nos clubes que eu joguei, lá em Santos mesmo, uma vez eu estava na igreja e o Fábio falou dessa negociação que Deus faz e brinca, né? E Deus falou assim para mim, você vai orar com as meninas do seu time. Aí eu, Deus, você vai orar, vai chamar de uma por uma, você e ela, vai colocar elas para orarem, e você vai orar com elas. Aí tomei coragem e falei, tá bom, eu vou, Deus. Aí ele, essa noite é fulano. Eu, Deus. Não acredito, sério, vergonha ali já bateu, mas Deus mandou e eu obedeci. E cada menina que eu chamava, você vê ali o mover de Deus, o agir de Deus, e você vê realmente isso que eu acabei de falar. Às vezes a pessoa está sorrindo, a pessoa está brincando, a pessoa está na melhor fase ali como atleta, na carreira, está na seleção, está fazendo tudo, está ganhando, mas não está bem. O coração dela não está bem. E você ter esse momento, ter a oportunidade de sentar junto, de orar, de falar do amor de Deus, não tem preço, é impagável. E a maioria delas falava assim, mas eu vou orar, mas eu vou falar o quê? O que eu vou falar? Não sei falar. Eu falei, uma conversa, da mesma forma que você está conversando aqui comigo, você conversa com Deus. E aí, quando elas abriam a boca, era Deus falando, e a oração ia, fluía. E aí eu aplicava, eu falava, não perde esse hábito, pode falar com Deus, Ele é seu melhor amigo, pode conversar o tempo todo. E muitas vezes as pessoas elas só precisam dos nossos ouvidos. A pessoa vai te chamar e falar, eu preciso muito de você e tal. Tá bom, o que você quer? Eu quero conversar. Então vamos conversar, o que você quer? A pessoa vai falar 10 minutos, você não falou nada. A pessoa vai te agradecer, obrigada por conversar. Ela só queria falar. Só precisava de alguém para escutar. Às vezes a pessoa ela só precisa de um abraço. Um abraço muda totalmente a vida daquela pessoa. Teve um dia, eu costumo fazer reuniões, eu vim conversando com o Fábio no carro, eu faço reuniões com as meninas do clube, e cada dia um tema, cada dia eu trago alguma coisa, como se fosse reunião assim, nossa, aqui dos atletas de Cristo, eu faço com as meninas no time. E um dia eu falei sobre a importância do abraço. E acabou a reunião, eu não falei para ninguém abraçar ninguém. E aí as pessoas foram se abraçando, começaram a se abraçar, contagiando, abraçou. Nesse tempo agora, né, de pandemia, todo mundo carente de abraço. Mas não estava na época do Covid, tá, gente? E as pessoas ali
começaram a se abraçar, e eu olhando como contagiou. Aí a gente acabou a reunião, foi treinar, o treino era tarde, aí chegou no campo, as meninas começaram a abraçar as pessoas que não estavam na reunião. E abraçava. Aí o massagista chegou em mim e falou assim: nossa, eu precisava tanto de um abraço e hoje Deus me mandou mais de 20. Ele só queria um abraço. Então, às vezes, a pessoa ela só precisa disso. Só de um abraço, só de um cuidado, só de um ouvido. Então, que a gente possa enxergar o nosso próximo e amar o nosso próximo. Não só com palavras, mas com atitudes também. É claro que é muito importante a gente falar, igual agora eu falei, é muito importante a gente ler a Bíblia junto, a gente orar. É importante, mas ajudar também, ver as reais necessidades das pessoas. Ah, mas eu sou atleta, e se eu for competir fora do país, e se eu for para outros lugares, se Deus me mandar para um lugar que eu não falo o idioma, como é que eu vou fazer? Lá em Mateus 5,16, diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, às vezes, você não precisa falar nada. As suas atitudes, o seu comportamento, o seu modo de agir com as pessoas vai estar falando por si só. Tem uma frase que diz que nós somos a melhor Bíblia que o nosso próximo, as pessoas ao nosso redor, podem ler. Então, através da nossa vida, do nosso comportamento, a gente já vai estar falando. Tanta frase que também é famosa que fala: pregue o evangelho o tempo todo e, se possível, use palavras. Então, a gente não precisa nem falar. O nosso comportamento já fala por si só. Então, se um dia você tiver a oportunidade de sair do país e quiser evangelizar e não souber o idioma, às vezes a gente pede hora que Deus dá mesmo. Ele dá a ousadia, dá a liberdade. Você vai falar enrolado e a pessoa vai entender, porque Deus é Deus. Tem um testemunho de um missionário da África que ele contou que ele estava na África. Só que ele sofria muito, porque ele via as pessoas sofrendo, e principalmente as crianças, e chorando, e falava com ele lá tudo francês. E ele não entendia nada, e começou a sofrer, aquilo começou a não gerar paz no coração dele. E aí, uma noite, ele orou e falou: Senhor, eu amo o ministério, eu amo estar aqui, eu amo essas crianças, eu amo essas vidas, mas eu não entendo o idioma, e eu não consigo. Então, eu vou embora, eu vou ter que ir embora, eu vou ter que abrir mão, porque está começando a me machucar. Ele disse que no outro dia ele acordou falando francês. Deus batizou ele com o francês. Então, Deus, ele é capaz de fazer, através do poder da oração. Ele faz. Ah, mas eu não sei falar. Ah, eu sou tímido, não tenho coragem. Gente, quando eu tinha... Eu não vou falar a minha idade, tá? Mentira, eu estou com 33 anos já. Mas quando eu comecei a jogar... Quando eu tinha uns 14, 15 anos, eu era muito, muito, muito tímida. Muito. Eu não conseguia falar em público de jeito nenhum. E falar nada. Tipo, em apresentação do time. A pessoa tinha que levantar, você tinha que falar assim: seu nome, onde você mora, sua idade. Coisa básica sobre você. Quem não sabe falar sobre si. Era muito fácil. Mas eu não conseguia. Eu levantava e falava assim: meu nome é Kelly. Só falava o nome, já começava a chorar, já começava a tremer. E eu não conseguia. Mas, quando você se dispõe, quando você começa a falar, o Espírito Santo fala através da sua vida. Você só precisa dizer sim. Você pode falar: Senhor, me usa. E Ele vai e Ele usa. E Ele vai e Ele faz. Porque Ele não precisa da gente. Se a gente não fizer, Ele vai levantar outras pessoas. Mas é prazeroso você ir falar com uma pessoa e ver que a pessoa recebeu a palavra, recebeu um conforto, recebeu uma ajuda, receber uma mensagem da parte de Deus. Então, que você possa pedir a Deus, se você não tem coragem, se você tem vergonha, que você possa pedir para Deus te dar ousadia, porque Ele trabalha. E aí, para finalizar, deixa eu ver se estou no meu horário. Para finalizar, eu separei 5 maneiras de demonstrar amor ao próximo. Então, todos os versículos estão aqui no livro de Mateus também. E o primeiro está em Mateus 24, 14.
que diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então verá o fim. Então, a primeira maneira, dê ajuda por meio da Bíblia, pregando o evangelho, igual eu falei, por todo mundo, por todas as nações. Ah, mas eu sou um atleta amador, eu não vou viajar, eu não vou para outro país, eu não vou... Ué, é de acordo com a nossa realidade. Tem um amigo também que é líder dos atletas lá em Santos, e ele sempre falava que, às vezes, ele conversava com os atletas e ele falava: nossa, se eu for atleta do Barcelona, eu vou chegar lá no Barcelona, eu vou pregar, eu vou evangelizar, eu vou ganhar o pessoal. Aí ele olhava e falava: mas você não faz isso em São Vicente, você vai fazer isso lá na Espanha? Então, a gente tem que evangelizar de acordo com a nossa realidade. Se eu estou no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, eu vou falar na Barra da Tijuca. Se eu estou lá na Penha, onde eu moro, eu vou falar na Penha. Se eu estou em São Paulo, se eu estou em Santos, se eu estou na Inglaterra, onde quer que o Senhor levar, que a gente possa falar onde Deus colocou a gente para falar. Amém? O segundo, está em Mateus 7, 12. Diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens os façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, a segunda maneira de demonstrar amor ao próximo, como eu iniciei falando, é fazer o que eu faria por mim mesmo. Eu já falei bastante sobre esse ponto. O terceiro ponto está no capítulo 5, dos versículos 43 ao 48. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazes também o publicano o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, o terceiro é amar e orar também os inimigos, aqueles que perseguem, aqueles que pegam no pé. Na vida de atleta tem muito disso, né? Treinador, treinadora, às vezes até as pessoas que competem com você, ou as pessoas que são do seu próprio time, e às vezes persegue. E nós devemos amar e orar por eles, para que Deus abençoe, para que Deus transforme. E é difícil, não é fácil. É muito difícil. Às vezes a pessoa te irrita tanto, mas nós devemos amar o nosso próximo. Às vezes Deus só colocou aquela pessoa ali para você transformar a vida dela. E aí, o que é que você vai fazer? Né? Tá nas nossas mãos. Às vezes a gente não vai precisar nem conversar com ela, só de orar por ela, a gente vai ver a mudança na vida dela. Às vezes ela vai te perseguir, mas vai ver você buscando tanto a Deus, vai falar: por que eu estou atrás dessa pessoa? Por que eu estou perseguindo essa pessoa que só quer amar, que só quer o bem? Então a gente tem que dar bom testemunho e amar e orar aqueles que nos perseguem. O quarto e penúltimo ponto está no capítulo 5 também, dos versículos 23 ao 24. Não, 23 e 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Então, o quarto ponto é se esforçar para viver em paz com todos. Perdoar, pedir perdão, é difícil. Para mim, é um ponto bem difícil. Mas é mandamento, e Deus pede para a gente perdoar. E quando acontece alguma coisa
ruim, alguma briguinha, alguma picuinha, quanto mais a gente deixa remoer, pior fica para você pedir perdão. Pior fica para você perdoar. Então vai e resolve logo. Você está certo, não tem problema. É melhor ter paz do que ter razão. A gente vai aprendendo, né? Conforme a gente vai crescendo, amadurecendo, é melhor ter paz do que ter razão. Vai lá, pede desculpa, dá um abraço, dá um toquinho, né? No pó de abraço. E fica tudo bem. E se resolve com o teu irmão. E o quinto ponto, Mateus 7, do 1 ao 5. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgar, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, não julgar e não criticar os outros. Às vezes, também, no meio dos atletas, por que o treinador escolheu fulano e ciclano e não colocou Beltrano? Por que prefere esse do que aquele? Não julga. Cada treinador tem a sua escolha. E se um time, sei lá, um time de basquete, não vou falar de futebol, tem 5 pessoas, fala assim, vocês vão montar um time ideal. A gente vai ter 5 times diferentes, porque a nossa cabeça não pensa igual a do próximo. Então, que a gente não julgue, que a gente possa respeitar a opinião do próximo, em qualquer área. Demonstre amor, demonstre respeito ao próximo, respeitando as escolhas que eles têm. Seja superior, seja inferior, respeita. Fala, tudo bem, eu não concordo, mas eu respeito. Que a gente possa respeitar e não julgar e nem criticar. E, para finalizar, depois de nós meditarmos sobre tudo isso que eu falei, sobre amar o próximo, é muito importante. A gente amar, a gente cuidar, a gente socorrer, mas a gente não pode esquecer do primeiro mandamento, que foi o tema que eu separei, que é o tema dos atletas de Cristo, que a gente não venha esquecer de amar o Senhor sobre todas as coisas. Porque em Mateus 16, 26 diz, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, que a gente possa amar, que a gente possa cuidar, mas que a gente possa viver a palavra. Que a gente possa fazer como Paulo todos os dias, esmurrar o nosso corpo, para que a gente não venha, depois de ter alcançado a muitos, sermos nós mesmos reprovados. Amém? Boa noite, a paz do Senhor, que o Senhor abençoe nossos corações mais e mais. Eu sou Cissa Maia, né? Sou tricampeã mundial de karatê. O Senhor me deu 2 armaduras para caminhar pela terra, para levar a palavra. Uma armadura espiritual e a outra é esse kimono aqui, que o Senhor me fez viajar pelos 4 cantos da terra, levando essa palavra. E eu nem sabia que um dia eu ia estar assim, que eu ia fazer isso. E eu tenho um videozinho que foi gravado pela Associação Billy Graham, quando eles perceberam que o Rio de Janeiro estava sendo sede, né, de vários eventos esportivos seguidos. Eles vieram ao Brasil e gravaram com vários atletas. E saiu esse programa na Bandeirantes, que é Minha Esperança, o nome do vídeo. Então, eles gravaram com vários atletas e ali tem o meu testemunho resumido. E aí eu queria que ele soltasse aí para a gente, são 4 minutinhos. Depois da minha fala, você pode interromper o vídeo, por favor. Aí eu continuo a minha fala. Mas muitas vezes ele é muito ingrato. Volta um pouquinho. Tão bom quanto o meu último resultado. Sou apaixonado pelo meu trabalho, mas muitas vezes ele é muito ingrato, porque eu sou tão bom quanto o meu último resultado.
Por isso, a minha maior esperança não está no futebol, mas em Cristo, que me ama do jeito que eu sou. Meu nome é Percival de Souza, sou comentarista criminal da Rede Record Televisão. Minha esperança está em, através do meu trabalho, levar essa esperança na qual desfruto, confio e acredito a outras pessoas. Cissa Maia é bicampeã mundial de karatê. Seu longo caminho de êxito a colocou no Guinness Book, o livro de recordes. Ainda hoje, ela continua sendo uma recordista internacional. Cissa também tem uma história fantástica de esperança, iniciada quando ainda era uma menina pobre, crescendo no Rio de Janeiro. A minha vida não foi sempre sucesso. Eu tive uma infância muito dura, uma infância muito pobre. Morei com a minha mãe, com os meus irmãos, apenas até os 7 anos de idade, e depois a nossa família se desfez. Na infância eu não conheci meu pai, e essa carência da figura masculina, da figura do pai, fez bastante falta durante toda a minha vida, porque com isso eu tentei buscar essa figura, preencher essa carência com os namorados. Eu achava que se eu tivesse um namorado que me compreendesse, que me desse carinho, atenção, eu iria ser uma pessoa feliz e completa. A droga, ela chegou como uma falsa solução para os problemas que eu estava vivendo. Foi um período pequeno, curto, de 1 ano, mas foi suficiente para destruir meus sonhos, para tirar disposição de treinar, para atrapalhar mesmo a minha carreira. O meu encontro com Cristo foi muito especial. Eu estava num momento da minha vida muito, muito duro, muito difícil, decepcionada com vários relacionamentos, e era bem sucedida profissionalmente como atleta, já estava na capa das revistas do mundo inteiro, mas quando eu ia dormir eu não tinha alegria verdadeira. Um amigo da família começou a falar de esperança, começou a falar de um caminho novo, e aí eu entrei pela primeira vez numa igreja evangélica e eu conheci o amor de Deus. Eu entendi que o amor de Deus excede todo entendimento. Eu aprendi que Deus, quando Ele entregou seu Filho na cruz, Ele estava, através desse gesto de amor, me perdoando de todos os meus pecados, me perdoando dos meus erros e me transformando numa nova criatura a partir do momento que eu entregasse a minha vida para Ele. Eu fiz uma oração de entrega, pedi para que Deus tomasse a minha vida nas suas mãos, cuidasse de mim, do meu futuro, e que não deixasse nunca mais eu me perder, nunca mais eu sair dos seus braços, da sua mão. E isso foi especial para mim, porque eu aprendi a caminhar a cada dia, passo a passo com Deus. O resultado de ter entregue a minha vida para Deus, de ter encontrado o amor de Deus, foi que o medo que eu tinha do amanhã saiu do meu coração, o medo que eu tinha do futuro acabou, e passei a ter uma esperança que está além do que eu vivo, além da minha carreira, além dessa vida. Mais uma vez eu lembro de um versículo que diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais Ele fará, e agrada-te do Senhor e Ele satisfará o que deseja o teu coração. E o maior desejo que eu tinha no coração era de ter uma família, e Ele fez isso comigo, me deu uma família, e isso é um sonho maravilhoso que não tem preço, nem uma conquista tão especial quanto ter uma família. Um dia eu fiz a decisão mais importante da minha vida, que foi aceitar a Cristo, entreguei a minha vida para Ele, e hoje você pode fazer isso. Você pode entregar a sua vida para Cristo, entregar a sua vida para Deus, e a sua vida vai ter uma mudança significativa. Você vai provar de esperança, de amor, e a sua vida vai tomar um novo rumo, muito especial. Deus te abençoe. Amém. A Carol, ela não estava nesse vídeo porque ela estava na escola nesse dia. Mas se você for lá, tem essa mesma pasta aí, tem uma apresentação chamada Coração. Aí tem a fotinha dela. Bota aí, porque senão já viu, né? Poxa, mãe, eu não apareci lá no vídeo. Brincadeirinha. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade fantástica de poder compartilhar a palavra. E o meu tema, as ferinhas aí. Para a honra e glória do Senhor, eles têm levado também o
o evangelho no esporte deles, através do esporte, né? Tem levado a palavra. E tem sido tremendo, tem sido maravilhoso poder ver nossos filhos, né, seguindo esse caminho e falando para os seus colegas que existe um caminho de luz, que existe um caminho de esperança. Isso é maravilhoso. A minha fala, dentro do lema dos Atletas de Cristo, né, que é amando ao Senhor, correndo junto. E eu separei aqui um versículo na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 2, que diz assim: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E ao longo da minha carreira, eu tive muito suporte em amor de vários irmãos, de várias igrejas, de várias pessoas que elas nem imaginam onde o Senhor onde o Senhor iria me levar e como o Senhor fez isso. Eu lembro de uma certa ocasião que nós estávamos num culto dos Atletas de Cristo e faltavam, 15 dias para o Campeonato Brasileiro. E aí eu pedi oração no final do culto, né? Era uma reunião pequena, o Zica estava, foi até nessa mesma igreja, mas na Central, né? Quando era Batista Central. E aí nós terminamos a oração, eu fui preparar o lanche e tal, e eu pedi na oração que eu tinha pouco tempo para o brasileiro e que eu precisava de pouca coisa. Eu precisava da passagem, precisava da estadia, da alimentação, precisava da passagem aérea, porque era em Manaus, e faltavam 15 dias para o brasileiro. Eu não sabia, não tinha a menor certeza, não tinha a menor expectativa de ir, porque estava tão em cima. E aí, quando terminou a reunião, a oração, eu fui fazer o lanche e tal, aí veio um irmão e falou assim: olha, eu vou te dar a passagem, você me diz quando é a data, e eu vou te abençoar com a passagem. Eu falei: poxa, amém, obrigado, querido. Poxa, que o Senhor multiplique na sua vida e tal. Nossa, eu já saí irradiante, né? E aí, quando nós entramos no ônibus, nós tínhamos que pegar 2 ônibus. Um, que era Recreio, Cascadura, e eu ia descer no ponto final, levava uma média de 40 minutos. E eu estava dormindo. Estava o Fabinho no meu colo, e a Bárbara estava na parte de trás com o Fábio. Aí vem a Bárbara e fala: o papai está te chamando lá atrás. Isso era no meio da viagem. Eu já acordei brava, porque já tinha me acordado. E ainda faltava mais uns 20 minutos de viagem ainda. 20 minutos de soneca. É um negócio, quando você está cansado, vem do treino, é um negócio precioso. E aí eu fui lá atrás: o que é? Por que você está me acordando? Ele falou assim: desceu um lutador aqui do UFC. E ele estava com uma luva de UFC amarrada, assim, um par de luvas. Falou assim: desceu um lutador do UFC aqui e mandou te entregar. Falou: aquela lá não é a Cissa? Ela é tua esposa, não é? Entrega para ela que ela vai entender. Mas, na hora, eu não sabia, ele não tinha falado isso. Aí eu falei: o que é isso? Fala aí, você achou essa luva aí? Para de graça. Ele: não, eu estou falando sério, desceu um lutador, ele falando, né? Desceu um lutador do UFC aqui e mandou te entregar. E ele falou que você vai entender. Aí, quando eu abri as 2 palmas assim da luva, rapaz, quase que eu caí dura. Tinha um bolo de nota de R$50. Falei: caraca, antes de eu chegar em casa, o Senhor já tinha respondido a oração dos irmãos. E ainda confirmando aquele versículo que Deus dá aos seus enquanto você dorme. E eu cheguei em casa, já tinha a passagem que o irmão ia dar, e já tinha a estadia, a alimentação, o hotel. Eu falei assim: meu Deus, como o Senhor é fantástico. E ele queria realmente que eu fosse para Manaus para disputar aquele brasileiro. Pasme, eu ainda estou nativa, lutando no alto rendimento. Estou com 5,4. E eu luto no meio das meninas de 20, 22, 18, e o Senhor tem multiplicado as minhas forças. Eu não sei o que Ele quer, onde é que Ele vai me levar, mas eu tenho feito a mesma coisa que a Kelly faz. Eu levo a palavra, levo o evangelho, sento com as meninas, oro. E uma vez eu estava compartilhando um devocional com a equipe, né?
E naquele dia falava sobre família. Aí eu falei, poxa, esses meninos não querem nem saber de família, eu não vou nem compartilhar isso. Mas o meu coração começou a queimar. E aí chegou na hora do devocional, eu falei assim, gente, vamos orar, e eu tenho uma palavra sobre família. Aí comecei a compartilhar aquilo. Um atleta começou a chorar, o outro rasgou o coração, falando que ele estava com vontade de fazer uma besteira, de dar uma surra no padrasto dele. E aí eu comecei a ver o quanto Deus estava trabalhando ali naquele momento. Conversei com ele, rapaz, tira isso da sua cabeça, você vai se prejudicar e tal. E o Senhor usou aquele momento, e eu achando que aquela palavra sobre família não ia fazer efeito nenhum. Mas quando você se coloca nas mãos do Senhor, quando você se propõe a fazer a vontade dele, ele realmente te usa. E graças a Deus o Senhor tem feito isso. Eu tenho falado, Senhor, até quando eu vou competir, né? Já ensaiei várias aposentadorias, já ensaiei várias... o jogador de futebol pendura a chuteira, né? O kimono a gente pendura, ele já fica pendurado mesmo, mas aí você guarda ele e põe na gaveta. O interessante é que o karatê você pode mudar de categoria, você pode sair do alto rendimento, do adulto, e ir para o master, por exemplo, e continuar competindo, viajando. Tem mundial de master, tem sul-americano de master, tem brasileiro. Mas eu estou ali no alto rendimento, tendo êxito, tendo resultado. Eu sou atual campeã brasileira de 2018. 2019 eu não fui o brasileiro, que foi em Uberlândia. E 2020, esse ano aí cheio de surpresas, né? 2020 foi um ano de surpresa para a gente. Nada aconteceu, todos os planos e agendas foram furados. Mas o Senhor está no controle, Ele não perdeu o controle de nada. E eu quero agradecer a Deus por essa noite, de ter essa oportunidade de compartilhar um pouquinho da minha história com vocês, de compartilhar um pouquinho do que o Senhor tem feito através das nossas vidas, através desse ministério. Esses dias a gente estava assistindo um filme, eu e o Fábio, e o filme acontece na década de 60, e num determinado momento, duas irmãs vão visitar essa atleta e oferecer para ela o apoio de uma cruzada evangelística. Eu falei, caramba, olha que legal, Atletas de Cristo já existe, ó. E é bem legal ver isso, que essa missão ela foi a pioneira de levar o evangelho através da linguagem universal do esporte. E todas as vezes que acontece um grande evento, vêm missionários, né, do Brasil, do mundo inteiro, para aquele determinado lugar, para falar do amor de Deus, usando essa ferramenta poderosa que é o esporte. Você não só fala para atletas, como você fala para os familiares dos atletas, fala para a torcida, fala para aqueles que amam o esporte, e a gente tem que aproveitar isso. Meu coração é muito grato pelo suporte que eu tive, né, de vários irmãos. Aqui tem alguns irmãos queridos que foram suporte na minha carreira durante muitos anos, e que talvez hoje atletas que são filhos na fé, talvez não tivessem sido alcançados por esse evangelho. Talvez fossem alcançados um pouco mais tarde, não sei. Mas toda a oportunidade que eu tive de falar do amor de Deus na seleção, hoje eu tenho vários amigos que não estão competindo mais, mas são pastores, estão convertidos. Tem uma família de japoneses convertidos ao Senhor. Isso tudo é para a honra e glória do Senhor. E eu posso dizer que valeu a pena. Valeu a pena gastar e me deixar ser usada pelo Evangelho, né? Usar o Evangelho e me deixar ser usada por Ele. Gastar e me deixar ser gasta, né? Pela palavra, pelo Evangelho, pela pregação do Evangelho. E a palavra diz que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Algumas amigas eu não consegui ver ainda, né? Convertidas, mas a grande maioria já estão salvas. Tenho uma filha na fé muito querida em BH, e eu lembro que quando o Senhor falou para eu ir falar do amor de Deus para ela, eu estava grávida da Carol,
E eu estava afastada, né, da seleção brasileira, e o Espírito Santo falava: vá a São Lourenço falar do meu amor para Simone. E eu falei assim: como, Senhor? Como que eu vou fazer isso sem patrocínio nenhum, sem recurso? E a coisa aconteceu, e eu fui e conversei com a mãe dela, conversei com a família estava destroçada pelo pecado, o inimigo estava destruindo aquela família. E eu lembro que quando eu entrei no ônibus de volta para o Rio, eu falei: Senhor, tem misericórdia dessa família, que essa família possa conhecer o teu amor e o teu poder. Isso foi mais ou menos no meado de maio. Aí, quando foi em dezembro, eu recebi uma correspondência pedindo para ligar urgente para BH. E aí eu liguei para o número que estava naquele... Era um telegrama ainda, olha que doido. Aí eu liguei para aquele número e essa amiga falou: a paz do Senhor, Cissa. Eu falei: não brinca com isso. Ela: não, eu me converti, a minha vida está uma bênção. Depois que você saiu daqui, eu pedi ajuda para minha mãe. A minha mãe me levou para a casa de uma tia que morava em BH. Ela morava em São Lourenço. Então, a mãe dela afastou ela daquele meio, daqueles amigos, e levou ela para a casa de uma irmã dela, né, irmã de sangue, que era tia dessa minha amiga. E eles frequentavam a Batista da Lagoinha, e ela começou a ser acompanhada, evangelizada, e hoje ela é uma irmã zona na fé. E assim, a gente está sempre trocando zap, né? E assim, eu vejo como que Deus é maravilhoso de me permitir ver ainda alguns frutos, né, em vida, ainda na ativa também. Tem agora eu encerro a minha fala, tem uma irmã querida de Santo André. Ela é uma treinadora hoje, ela tem uma equipe, e ela sempre me leva para dar curso para a equipe dela. E eu fico tão à vontade no dojo dela. Ela prega o evangelho, ora com as crianças, os pais participam das reuniões. Então, assim, eu vejo como vários atletas e vários treinadores têm entendido essa oportunidade de usar o esporte, de usar a sua área de trabalho, de atuação, para levar a palavra. Você pode fazer isso também aonde você estiver. Você pode ser sal e luz aonde você estiver. Não precisa ser um atleta necessariamente, mas se você é um advogado, se você é um faxineiro, se você é uma pessoa que ama o Senhor, você pode compartilhar esse amor, ser suporte também para aqueles que estão fazendo isso. Amém? Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou ser breve. Não se preocupe, até porque hoje eu não pendurei minha chuteira, não. Mas hoje eu já não corro mais os 90 minutos. Hoje eu estou no banco. E no banco eu entro nos últimos 10, 15, quando é preciso. Mas sou grato ao Senhor, porque o Senhor tem me dado a oportunidade de, mesmo com os meus 76 anos, ainda poder estar servindo ao Senhor. E nessa noite nós ouvimos ali a Kelly muito bem falando sobre amando ao Senhor. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando a gente ama, a gente procura cuidar do objeto do nosso amor. E se você não ama ao Senhor, você não vai cuidar de estar testemunhando de Jesus e falando, porque essa foi a ordem que Ele deu para nós. E se você não ama ao Senhor, você não vai estar falando do amor dEle para outras pessoas. A Cissa falou sobre correr juntos. E isso é muito importante, porque nós temos que ter um alvo, um objetivo, para que nós possamos correr juntos. E qual é o alvo, o objetivo de Atletas de Cristo? Está lá. A evangelização de atletas profissionais, amadores, portadores de deficiência. Esse é o alvo de Atletas de Cristo. É em direção a esse alvo que nós corremos. E corremos juntos. Juntos em direção a esse alvo.
Se cada um começar a querer correr numa direção, ninguém vai chegar em lugar nenhum. Se um grupo quiser correr numa direção, não vai chegar em lugar nenhum. Sofremos há um tempo atrás um pouco dessa perda de foco, eu diria assim, quando começamos a investir em outras coisas e foi deixado um pouco de lado isso. Mas eu quero falar com vocês hoje sobre alcançando a muitos. Como nós podemos alcançar a nossa geração, quer dizer, a minha já está para lá, né? Mas a geração de vocês, como vocês podem alcançar com o amor de Jesus Cristo? Lá em Marcos, no capítulo 3, versículos 13 e 14, o Senhor disse assim, Ele chamou os que Ele mesmo quis e vieram para junto deles. Jesus começou a montar o time dele. Jesus começou a convocar os jogadores, aqueles que estariam com ele. E ele diz, ele chamou aqueles que ele quis. E se você olhar nesses que foram chamados, tinha de tudo quanto é tipo de pessoas ali. Mas ele chamou os 12 para, em primeiro lugar, fazer o quê? Estar com ele. Ele chamou esses 12 porque ele queria treiná-los, orientá-los, mostrar quais eram os objetivos, quais eram os alvos que eles tinham que alcançar. Como eu disse, tinha lá o Mateus, que era um cobrador de impostos. E ser cobrador de impostos naquela época era uma profissão maravilhosa, né? Os caras olhavam com eles assim, com tanto carinho, com tanto amor. Mas Jesus trouxe um cobrador de impostos. A maioria dos discípulos eram pescadores. A maioria deles eram pescadores. E lá em Mateus 4, versículos 18 e 19, o Senhor diz que o Senhor estava caminhando junto ao mar da Galileia, e aí ele viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que eles lançavam as redes ao mar, porque eles eram pescadores. E Jesus disse, olha, larga tudo aí, larga as redes, vem e segue-me, porque eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Interessante, né? Jesus disse para eles assim, olha, vocês estão acostumados a pegar peixe vivo e matar e morrer. Eu vou ensinar vocês a fazer algo diferente. Vocês vão pegar homens mortos e trazê-los à vida. É isso que eu quero ensinar vocês, é isso que eu vou fazer vocês fazerem. E como Jesus treinou esses 12 homens? Tinha um traíra lá no meio. Sempre tem um traíra no meio, né? Isso é fatal. E Jesus treinou esses 12, caminhando com eles, andando com eles, vivendo com eles, se expondo a eles, para que eles o conhecessem e para que ele fosse conhecido e ele conhecesse também a esses homens. E Jesus, então, através da sua vida, através do seu caminhar diariamente, comendo, dormindo, faziam quase que tudo juntos ali. Jesus, que veio buscar e salvar, a missão de Jesus, que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então Jesus preparou os 12 para que eles sucedessem ao ministério, à missão de Jesus na terra. Porque essa é a missão de Jesus, é buscar e salvar o que se tinha perdido. E nós somos colaboradores na missão de Jesus. A missão não é nossa. O ministério não é meu. O ministério é do Senhor Jesus. E eu sou simplesmente um colaborador, um cooperador no ministério que é deles. E Jesus disse, depois que eles estavam prontos, lá em Mateus 28, 19 e 20, o Senhor disse, ide, portanto,
Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Interessante isso que Jesus disse. Jesus disse, eu trouxe vocês, e eu ensinei a vocês, agora vocês vão, e vocês vão ensinar as pessoas com quem vocês estiverem. Vocês vão ensinar essas pessoas a guardar todas as coisas que eu ensinei a vocês. Tudo aquilo que eu transmiti a vocês. É isso que vocês vão fazer daqui para frente. Mas ele dá uma promessa também. Ele não fala, agora vão e se viram, dá o jeito de vocês aí, dá o seu jeito. Mas ele diz, olha, eu vou estar com vocês todos os dias. Todos os dias. Vocês não estarão sozinhos. Porque do momento que vocês precisarem ajuda, eu vou estar lá com vocês para ajudá-los naquilo que for necessário. E como isso aconteceu? Lá em Atos 1:8, quando Jesus voltou aos céus, quando ele foi recebido de volta aos céus, ele enviou o Espírito Santo de Deus e disse que através do Espírito Santo nós seríamos o quê? Testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E chegou em Campo Grande. Cássio não está aí não, né? Eu ia... até os confins da terra. Cássio, que foi jogador do Vasco, ele mora lá em... Aliás, ele está morando na Barra. Agora não está mais em Campo Grande, não. Mas então o Senhor disse, olha, o Espírito Santo vai estar com vocês. Vocês não vão estar sozinhos. Vocês não têm que ter medo. Vocês não precisam estar preocupados com isso. E eles foram treinados, preparados, através do seu próprio exemplo pessoal, que esses discípulos foram treinados. E ele tinha ensinado aos discípulos pelo modo dele mesmo viver, pela maneira dele mesmo viver. Eu confesso a vocês, eu não sou muito, nunca fui muito adepto desse discipulado, que te dão um livrinho e você marca uma vez por semana lá para encontrar o cara. Vou fazer discipulado lá com o cara e vai lá dar uma aulinha de uma hora, responde umas perguntas. Não, eu acho que o discipulado é isso que Jesus fazia, era caminhar juntos, era estar juntos, era viver juntos. Quando eu comecei com Atletas de Cristo, já tem aí, sei lá, desde 1982, foi que eu conheci, desde 1984, que eu caminho com Atletas de Cristo. E quando eu era pastor dos jovens e da primeira Igreja Batista de Niterói, na época do pastor Fanini, lá, e quando eu fui convidado para trabalhar com atletas. E o trabalho começou a crescer. Em 1986, eu tinha que tomar uma decisão. Era deixar o trabalho de atletas, o ministério como pastor da igreja, pastor de jovens, para assumir atletas, ou deixar atletas e continuar lá como pastor dos jovens. E foram meses de muita oração, de muita dúvidas, porque Atletas de Cristo não tinha condição de me sustentar, e na verdade Atletas de Cristo, o Senhor providenciou o meu sustento através de alguns irmãos, algumas pessoas, mas quando tomei a decisão de vir, eu li Salmos 1:8. Diz assim: pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. E eu fiquei olhando, aquilo grudou na minha cabeça, falei, mas como que é isso? Como, Senhor?
Pede-me, eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. E de repente na minha mente, Deus tem a maneira dele de falar com a gente, né? Para alguns podem até parecer um absurdo, mas de repente Deus começou a passar na minha mente assim, as torcidas dos clubes que são chamadas nações. Aí passou a nação rubro-negra, passou a nação vascaína, e foram passando, e eu falei, Senhor, é isso então? Que através de atletas, com testemunhas de atletas, a gente vai poder alcançar essa massa, vai poder alcançar essas pessoas, esses torcedores. E eu poderia ficar aqui contando para vocês o resto da noite testemunhos de pessoas que eu conheci, que se converteram por causa de testemunhos de atletas, da vida de atletas. Mas, Senhor, e o fim do mundo? Como é que vai ser? Como é que eu vou chegar no fim do mundo? Que jeito? Naquela época, nos anos 86, 84 para frente, havia muitos jogadores brasileiros que estavam sendo contratados por equipes lá no exterior. E eu e o Senhor me disse que eu deveria estar então treinando esses atletas, preparando esses atletas para que eles, quando saíssem do país, eles fossem, não o futebol, o esporte seria só o meio, mas o alvo seria evangelização, seria ser testemunha, sal e luz aonde eles estivessem. E o primeiro cara que o Senhor me mandou foi o Jorginho, está aqui com a gente hoje. E eu me lembro que o Jorginho, quando ele foi para a Alemanha, um tempo depois ele me ligou e falou, Zic, compra 100 Bíblias e manda para mim aqui na Alemanha. Naquela época o Bayern era lá em Nova Iguaçu, então eles tinham uma mala que ia para lá, ele leva lá que eles mandam para mim aqui, porque eu quero começar um grupo aqui. Tem um pastor que até morreu aqui recentemente, que fala português e é alemão, e ele vai me ajudar, eu vou trazer. E assim Jorginho começou lá na Alemanha o grupo de atletas. E aí o Senhor me mostrou como que eu estava podendo alcançar o fim do mundo, lugares que eu não fui. E eu podia falar de atletas que foram para a Finlândia e fizeram testemunho. Podia falar de atletas que foram para muitos lugares. Hoje, lá no Japão, o líder dos Atletas de Cristo no Japão, o Silvinho jogou no Olaria, aqui. E ele foi ganho nas reuniões de atletas. Hoje ele é o pastor Silvio, lá no Japão, liderando Atletas de Cristo, lá. Então o Senhor falou, olha, você vai preparar essas pessoas e que eles vão para o mundo e você vai poder, eles vão estar podendo falar do amor de Jesus Cristo. Os discípulos sucederam a Jesus na missão de Jesus de resgatar pessoas da morte para a vida. E é interessante, porque nós vemos esses mesmos exemplos depois através do apóstolo Paulo. Tem um ditado popular, né, que diz assim, faça o que eu faço, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço, né? A versão gospel desse ditado é assim, não olha para mim, olha para Jesus. Não olha para mim, olha para Jesus. Essa é a versão gospel desse ditado popular. Mas o apóstolo Paulo, ele vai exatamente na contramão dessa afirmação, quando ele diz, sede meus imitadores, como eu sou de quem? De Cristo. Vocês querem saber como é que Cristo agia, falava, caminhava,
como que ele respondia? Olha para a minha vida, sede meus imitadores. Então esse é o verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. E interessante que depois, lá adiante, ele escrevendo a seu filho Timóteo, ele diz a ele, né? E o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e idôneos. Então você veja, isso é uma sequência. Uma sequência. Quando Jesus terminou de preparar os discípulos, o Senhor reuniu os 12 e disse para eles o seguinte, aquilo que eu li lá no começo: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. O Senhor entregou o bastão na mão deles e agora corre, vai. E a nossa corrida é uma corrida de revezamento. E os discípulos pegaram o bastão e saíram correndo, e eles foram passando o bastão de mãos em mãos, e por isso nós estamos aqui hoje. Lá em Portugal, eu gosto mais, porque lá eles não chamam bastão, eles chamam testemunho. Então aquele que ele carrega é o testemunho que ele entrega para o outro de que ele correu aqueles 100 metros e ele está passando testemunho para o outro. Eu gosto mais dessa tradução, porque o Senhor deu uma ordem lá para os 12. Aqui está. Qual é o testemunho? É a palavra de Deus. Esse é o nosso testemunho. É a mensagem que nós temos que levar. E assim, eles saíram correndo, cumprindo o propósito deles, e eles fizeram esse trabalho tão bom, tão bem, que nós estamos aqui hoje por causa deles. Agora o bastão está na nossa mão. O bastão está na sua mão. Quem você está preparando para passar o bastão, para ele continuar o ministério? Você tem que estar preparando alguém para quando você parar. Eu já estou encerrando. Eu já estou, como eu disse, já estou no banco. Já não corro tanto. Mas quem que você está preparando para entregar o bastão, para que o testemunho continue seguindo em frente? Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê a graça de podermos continuar amando ao Senhor, correndo juntos e alcançar a muitos.